Festa da Santíssima Trindade, padroeira da paróquia, ano jubilar da misericórdia, ano santo. Ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos a narração do acontecimento de Pentecostes, quando todos aqueles discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, e onde a palavra de Deus nos diz que todos falavam a sua língua, mas todos se entendiam. O Espírito de Deus é o Espírito do amor, e o amor é a linguagem universal. Quer ver uma coisa? É necessário explicar o bem que você faz a alguém para a pessoa? Não, né? O bem fala por si só. O Espírito de Deus é o Espírito do amor. O amor se faz compreensível por si só. E Jesus nos prometeu: eu vos enviarei o Paráclito, aquele que vos recordará tudo o que eu disse e tudo o que eu fiz, aquele que vem atualizar em nós a mensagem, a vida, a missão de Jesus, que se tornou agora nossa missão. E a vida de Jesus, os seus atos falam por si mesmos, e os seus atos são para nós exemplo, modelo, são para nós como que um desafio, como nós cristãos precisamos viver na sociedade. Para a meditação de hoje, gostaria de refletirmos bem brevemente algumas atitudes de Jesus diante de certas pessoas e diante de certas realidades. Atitudes de misericórdia. E olhando para essas atitudes de misericórdia do Senhor, que se desenvolva em nós um profundo desejo de sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Um dos fatos, Jesus foi convidado para a casa de um fariseu, de um publicano. E estando lá na hora do jantar, chega uma mulher, que era conhecida na cidade como uma mulher pecadora. Chega até Jesus com muita humildade, reconhecendo a si mesma, diz a Sagrada Escritura, ela vai até Jesus. Ela começa a beijar os pés de Jesus. Ela chora a sua própria condição, molhando os pés de Jesus com lágrimas e enxugando-os com os próprios cabelos. E todo mundo fica espantado. E o dono da casa, imagina aquela situação. E eles dizem: se Jesus soubesse quem é essa pessoa. E o que Jesus disse? Simão, eu vim na tua casa, você nem mesmo me deu água para lavar as mãos. E essa mulher está lavando os meus pés com as próprias lágrimas, chorando a sua condição. E o que Jesus diz a ela? Mulher, teus pecados te são perdoados. Jesus te oferece a misericórdia. E Jesus te oferece a condição de uma nova vida. Jesus lhe diz: vá e não peque mais. Outra situação, Jesus está cansado na viagem, atravessando o deserto da Samaria, chega perto de um poço que o patriarca Jacó tinha cavado para sua família e seus animais, e Jesus está lá descansando enquanto os discípulos vão à cidade. E chega uma mulher, e Jesus lhe pede água. Mas Jesus era um judeu, e aquela mulher era uma samaritana. Entre judeus e samaritanos as coisas não iam bem. Existia uma certa inimizade, um certo baianismo. E ela disse: mas você é um judeu, homem judeu, pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus começa um diálogo tranquilo com ela.
e faz dela uma apóstola. Agora ela sai saindo, falando na cidade: eu encontrei o Messias. Outra situação. E olhem que a mulher, no tempo de Jesus, dentro daquela cultura, uma cultura machista, a mulher era humilhada. E um dia, quando Jesus estava ensinando, trouxeram a ele uma mulher que era acusada de adultério. Na época, as mulheres que eram acusadas de adultério eram apedrejadas. Imagina a brutalidade com que aquela mulher foi trazida. Ela não foi trazida carinhosamente até Jesus, mas ela foi trazida como uma condenada. E eles esperavam que Jesus a condenasse, porque a lei condenava. E eles queriam ver então agora, ou Jesus cumpre a lei, ou Jesus descumpre a lei. Mas interessante, não existe um adultério feito por uma só pessoa, não existe. Adultério é feito por duas pessoas. Onde estava o homem que adulterou? Só foi trazida a mulher até Jesus. Jesus acolhe, olha para aquela mulher. Depois Jesus encara a multidão. Imaginem com a voz que Jesus falou àqueles que trouxeram a mulher: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus: envergonhados, cabisbaixos, foram saindo, um por um, começando dos mais velhos até os mais novos. Agora imagine o que ficou lá. Aqueles que condenaram saíram. Ficou a condenada e Jesus. É uma realidade. Imaginemos o que pensou aquela mulher, agora trêmula, ela, a pecadora, diante do profeta, como eles tratavam Jesus. Será que o profeta vai me apedrejar? E Jesus, olhando carinhosamente, cheio de misericórdia, perguntou a ela: mulher, ninguém te condenou? E ela, olhando para Jesus, disse: não. E o que Jesus disse? Nem eu te condeno. Vá em paz. Teus pecados te são perdoados, mas não peques mais. Viva a misericórdia. Você está recebendo misericórdia? Viva a misericórdia. Veja a mensagem: ser misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. A misericórdia requer dois extremos: a necessidade de alguém e a resposta do outro que pode fazer. Não é o amor de amizade, não é o amor conjugal, mas é o amor que pode oferecer mesmo ao inimigo para realizar a sua necessidade, para arrumar a sua vida. Esse é o amor de misericórdia. E mais uma cena linda, mas linda mesmo, que Jesus proporcionou. Quando Jesus estava morrendo na cruz, e lá diante da cruz estava a sua mãe sofredora, a mãe da piedade, Nossa Senhora. Olhando para a sua mãe, percebendo o sofrimento da mãe, percebendo a mãe que está perdendo um filho, ele olha para Maria e ele diz: não vai ficar só. Mamãe, eis aqui o teu filho. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe, cuida dela. A misericórdia de Jesus por sua mãe. Jesus nos ensina a sermos misericordiosos. Jesus nos ensina que a misericórdia começa também na
nossa família, dentro da nossa casa, que a misericórdia passa pelo próximo mais próximo. Misericordiosos como o Pai. Eu li uma história no tempo da escravidão. Um patrão tinha um escravo, mas esse escravo era uma pessoa tão boa que o patrão tinha total confiança nele. E esse patrão precisava de mais trabalhadores e disse para aquele escravo: nós vamos ao mercado de escravos, mas você que vai escolher 20 escravos, os quais eu vou comprar para serem meus trabalhadores. Ele disse: mas patrão, eu um escravo escolher outros escravos? Ele disse: sim. E foram ao mercado. E quando chegaram lá no mercado de escravos, tinha um escravo bem velhinho, que já não era mais capaz de trabalhar. E ele olhou, e quando ele encontrou, percebeu quem era, ele disse: esse vai ser o primeiro. Aí o patrão disse: mas você vai comprar um escravo que eu não posso mais usá-lo para o trabalho? Ele disse: sim. Aí o vendedor disse: tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês compram outros 20 e esse velhinho eu dou de graça. Tá bom. Ele escolheu 20 escravos fortes para o trabalho e levou o velhinho junto. Mas o patrão começou a perceber algo diferente, que todos os dias aquele escravo dava um banho novo no velhinho, trocava sua roupa, dava de comer a ele, trazia água para ele, e aquilo tocou, chamou a atenção dele, e ele foi conversar com o escravo. Mas é seu pai, por acaso? Disse: não, não é meu pai. É seu irmão mais velho? Não, não é meu irmão mais velho. Mas é seu primo, alguém da família? Não, não é ninguém da minha família. Mas então o que existe entre você e ele? Todos os dias, se está quente, você leva ele debaixo da árvore, na sombra. Se está frio, você o agasalha. Ele disse: Senhor, esse homem velhinho, quando eu era jovem, ele me capturou e ele me vendeu para um fazendeiro. E eu sofri muito, mas eu aprendi que a gente deve amar o inimigo, que a gente deve sempre fazer o bem para os outros. Eu aprendi que a gente deve vestir o nu, que a gente deve saciar o faminto, que a gente deve dar de beber a quem tem sede. E agora, eu tenho essa oportunidade na minha casa. Eu quero retribuir a ele, fazendo aquilo que eu aprendi. Eu quero retribuir agora ao meu inimigo. Eu quero amar cada vez mais o meu inimigo. É isso que Jesus nos pede. Misericordiosos como o Pai. Sede misericordiosos, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Papa João Paulo II diz: a misericórdia divina cobre todos os nossos pecados. A misericórdia pode transformar o inimigo naquele que é oportunidade para a nossa salvação, para a nossa santificação. Vamos repetir juntos? Misericordiosos como o Pai. Mais uma vez? Misericordiosos como o Pai. É aquela expressão linda de Jesus. Sede misericordiosos como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Sede misericordiosos como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Jesus disse: eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Vamos fazer nossas preces? Antes de nós fazermos
Aleluia. E toda a nossa alma